E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo do Parabólica e hoje a gente vai falar sobre uberização. Uberização aí no mundo do trabalho. Então, é uma aula que está entrando aqui, atualidades, sociologia para vocês também, uma aula muito importante. Eu sou o Pedro Renó, professor aqui do canal Parabólica e tem vídeo aqui de sociologia, de história, de filosofia, de geografia, de história da arte, conhecimentos de atualidade, é conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares, então já dá aquela curtida para você aí. E deixa aqui nos comentários, tá? E iniciando seus estudos para 2024? Vai ser um prazer te acompanhar, tá bom? Bora então começar. Vamos lá, existem algumas questões e explicações para a gente entender o que é esse processo de uberização. Uberização é um nome retirado do aplicativo Uber, mas que é utilizado para várias outras coisas, não só na internet, não só no meio digital, mas principalmente aqui a gente vai focar bastante em meios digitais, principalmente quando se fala em serviços prestados por aplicativo. O Uber é um nome que se dá, mas aí a gente já pode entender como empresas como o iFood, empresas como de imóveis, o Airbnb, empresas como você pode pensar também até num quinto andar, por exemplo. O que a gente está falando aqui é que existem casos e casos, mas existe uma coisa, uma questão geral para todas aqui, que é principalmente em relação ao discurso que é utilizado por questão do aplicativo. E aqui eu não estou defendendo que não tenha que utilizar aplicativo, nada disso. Acho que tudo que for para o bem nosso, que for para facilitar a nossa vida, acho que é interessante, certo? Mas o que seria, em linhas gerais, o que seria esse processo de uberização? Em tese, que não significa que isso vai ser o que vai ser colocado na prática, é a utilização, a mercantilização dos seus meios privados, dos seus objetos privados para o serviço, para o trabalho. Então, no Uber, o automóvel utilizado não é da empresa Uber, é da pessoa, ou se ela alugou, mas é de alguém, tá? De uma pessoa física, geralmente, que vai ser colocado para o seu ganho. No caso, por exemplo, de um serviço de entrega por moto, um iFood, por exemplo, se utiliza a moto do entregador, da pessoa, certo? Só que se a gente fica só nisso, falando só sobre isso de mercantilização, o que torna mais flexível, a gente vai falar um pouquinho daqui para frente, um pouquinho mais sobre isso, a gente se limita, porque isso esconde, na verdade, é escancarado para todo mundo, na verdade, mas tenta esconder uma coisa muito importante que é um processo de precarização do mundo do trabalho. Então eu prefiro definir uberização muito mais como uma precarização do mundo do trabalho do que uma mercantilização. Tentam passar uma ideia de mercantilização, mas na verdade se precarizam o mundo do trabalho e é o que a gente vai ver daqui para frente. Quando a gente vive numa sociedade como a nossa, uma sociedade de classes, porque o capitalismo a gente está dentro inserido numa sociedade pautada pelas classes sociais, certo? Então você tem os donos do meio de produção e aqueles que não têm meio de produção e precisam trabalhar nesses meios de produção, vendem a sua força de trabalho para os meios de produção. E então, quando a gente está falando sobre isso, a gente está falando sobre empresas. Meios de produção não é a casa, não é o carro que você comprou, não é isso, enquanto pessoa física. Ou até mesmo como jurídica, mas pequena. A gente está falando dos grandes empresários, das grandes empresas ou corporativas, tá bom? Já que a gente vive nessa sociedade de classes, você tem os dois pontos de vista. O ponto de vista do proprietário, desse dono da empresa, e você tem o ponto de vista do trabalhador. E aqui, reparem que eu estou evitando utilizar a palavra do empregador e do empregado, por conta da ausência de um vínculo empregatício. E é isso que é ali que a gente vai chegar. O dono da empresa, ele tenta passar uma ideia de que, da defesa de que facilita a vida de todo mundo, a circulação de um serviço como esse, e de fato isso é inegável, isso facilita a vida. Quantos de vocês já não pegam, por exemplo, serviços por aplicativo? Isso faz parte do nosso cotidiano, isso faz parte da nossa vida, e que isso facilita principalmente no conceito da flexibilização do mundo do trabalho. O trabalhador ele pode trabalhar na hora que for melhor para ele. Ele precisa trabalhar, mas é na hora que for melhor para ele. Então ele precisa trabalhar, se ele prefere trabalhar à noite, guardar o dia para fazer outras atividades, para estudar, para então, esse é o ponto de vista
dono da empresa, do aplicativo. Então ele pode, se o homem ou a mulher quiser ficar mais com os filhos, tem algumas coisas para fazer, ou às vezes trabalha durante o dia, mas precisa uma vez na semana trocar porque aconteceu algum imprevisto, essa pessoa pode. Então há um processo de flexibilização do mundo do trabalho. Eles tentam vender uma ideia de que você faz o seu trabalho, você faz o horário, você precisa estar ali, certo? Tanto é que eu já conversei algumas vezes com motoristas de Uber que falavam que ficou alguns dias afastado por algum problema de saúde e tal, e aí ele recebe no aplicativo uma mensagem que ele está ausente do trabalho, né? Perguntando o que aconteceu, que ele precisa retornar. E aí, esse é o ponto de vista da empresa. Esse é o ponto de vista que fala, você tem um trabalho flexível, quase tenta te passar uma ideia de que você é o próprio empresário. E isso é uma ideia muito falsa. Isso é uma ideia muito, muito mentirosa, de que você é o próprio empresário porque você faz o teu horário. Bom, vamos lá. Do ponto de vista do trabalhador que está envolvido, a situação não é tão simples assim. Na verdade, o buraco é muito mais embaixo e é muito mais difícil. Porque eu quero que vocês entendam o seguinte, dá até para utilizar alguns exemplos pessoais, que não passei por esse processo de uberização, tá? Mas tive de alguma forma, em determinado momento na minha vida, um processo de precarização, mas que passa longe de ser como é, por exemplo, a vida, por exemplo, dos entregadores. O entregador, ele não tem um vínculo empregatício. Então, não existe essa relação de empregador e empregado, certo? Não é aquele processo que você precisa conversar com alguém, pedir um aumento ou conversar sobre alguma coisa, vou ter que me ausentar, você tem um RH, ou tem alguém que você procura, alguém responsável na empresa que você vai procurar. Não existe isso, tá bom? Porque nesse caso, a gente está falando que o trabalhador envolvido nesse processo, ele não é CLT. Ele não está ligado à consolidação lá das leis do trabalho. Ah, mas ele tem que ter uma empresa, então ele é PJ? Também não, ele não é PJ. PJ seria então seria um nome jurídico. Também não. Pode ser que alguém tenha, tal, mas no geral não. Então ele não tem direitos no mundo do trabalho. Ele faz o horário que for melhor para ele, mas ele não tem direitos. Então, como aquele exemplo que eu falei, se ele fica lá 3 diazinhos sem poder ir, por exemplo, isso já vai acarretar problemas nas suas despesas. Tem mais do que isso, tá? Tem mais do que isso. Então, você tem perdas significativas no mundo do trabalho. Você não tendo esse vínculo, você não tem direito a ter, por exemplo, se você precisa se ausentar 3 dias, ou um dia que seja, peço desculpas, ou um dia que seja, no serviço, no CLT, ou se você tiver, por exemplo, como estatutário, você tem o fator, você tem um exemplo do médico, né? Do atestado médico, que comprovado que você tem com aquilo, que você esteve presente numa consulta que você não podia estar, que você não podia pular, ou você esteve doente, você pegou dengue, por exemplo, dengue no mínimo 7 dias. Como é que você vai fazer? Você vai trabalhar assim? No caso da uberização, você vai ter que trabalhar assim. Ou então você não vai receber. Porque quando você tem um atestado, pela lei, a legislação te garante isso. Te garante. E aí esses dias contados, geralmente, eles são, tá? No geral, tá? A gente tá falando no geral, mas eles são dias com vencimento, que significa que são remunerados porque você tá no seu direito. No caso de um motorista, de um aplicativo, por exemplo, ausentando, por exemplo, 7 dias da semana, ele pegou uma dengue pesada, dengue hemorrágica, ele não pode trabalhar. O que ele faz? Ele não consegue sentar, tem a dor no corpo. O que ele faz? Hein? Qual que é o processo? Ele vai ter que ir. Se ele não for, são 7 dias. E 7 dias na semana são 1/4 de um mês. Isso pesa nas suas despesas, pesa nas contas que ele tem que pagar. Então, o fato dele ter essa liberdade, mas ele pode ir à noite, sabe, faz à noite, não vai. Mas se ele estiver doente, ele vai. À noite às vezes é pior.
Então vocês entendem isso que eu estou falando? Sem contar que você não tem direito a férias. Então você já parou para pensar que um trabalhador nessas condições ele não tem direito a férias. Eu já falei aqui em outros momentos que eu já presenciei um trabalhador motorista de aplicativo de moto, né, de entrega, trabalhando debaixo de chuva. Aqui em São Paulo eu vi, com o pé quebrado. Aí ele colocou um saco no pé, mas o pé estava quebrado, certo? O pé ou a perna, né? Tava um saco em volta de um gesso. Então, vocês entendem o que a gente está falando quando se fala em precarização? Então, você tem uma redução significativa. Você não tem direito a assistência médica, você não tem direito a um monte de coisa. Então, isso acarreta muito mais prejuízo. O ônus é maior, mas infinitamente maior do que o bônus. Compreenderam? E tem outras questões também. As empresas envolvidas nesse contexto, elas querem cada vez menos se livrar da responsabilidade com o trabalhador, porque são muitos trabalhadores. Então, cada vez menos responsável pela vida do trabalhador ou pelo trabalho desse trabalhador. Ela só quer que seja entregue e que o dinheiro caia na conta. Né? A maioria para a empresa, entra naquela questão da mais-valia, e a minoria para o trabalhador, e aí uma minoria muito, muito, muito significativa mesmo, é bem, bem pequeno mesmo. Além de tudo isso que a gente falou, para aumentar esse processo de precarização que a gente está falando aqui, que a gente está trabalhando, a empresa, então, ela não quer arcar com qualquer tipo de prejuízo que aconteça, de problema, de acidente que aconteça no mundo do trabalho. Então, ela se afasta no SLT, se acontecer um acidente no mundo do trabalho, ela não pode ser processada, justamente, ou ela não pode garantir alguma coisa para esse trabalhador, porque aconteceu com ele. Se o trabalhador sofre um acidente, o problema é inteiramente dele. Se acontece alguma coisa, por exemplo, a moto de um trabalhador quebrou, a empresa não se responsabiliza por ele. Quebrou no meio do trabalho, durante o processo do andamento. A moto é dele, ela não vai se responsabilizar. E se esse trabalhador não tiver condições prontamente para poder consertar sua moto, por exemplo, o problema é dele. Se ele tiver que tirar a comida das crianças para consertar a moto, ele não pode fazer isso, o problema é dele. O problema não é da empresa, de fato. Não é da empresa, a empresa trabalha com essa questão, não é dela. Tá? Então, isso prejudica ainda mais a vida do trabalhador e aumenta essa questão do que a gente está falando de precarização do trabalho. É diferente, por exemplo, se você vê uma empresa que às vezes empresta o seu veículo e aí você tem um trabalhador registrado por essa empresa, fura um pneu no meio do trajeto. A empresa tem que arcar com isso. Vocês entendem? Vocês já viram gente lá pegando notinha em borracharia e vai comer também, se alimentar, pega nota para poder entregar para a empresa, para poder ressarcir. Ou às vezes é do próprio veículo da pessoa, mas pelo contrato lá diz que aconteceu alguma coisa no meio do trabalho. Se essa pessoa for registrada pela empresa, tiver esse vínculo empregatício, a empresa ressarce qualquer dano que aconteça. Compreenderam? Então, você tem essa questão aqui que ela prejudica demais a vida do trabalhador. Tá, mas qual que é a situação da legislação atual? A gente está gravando esse vídeo aqui em 31 de janeiro de 2024. Essa situação pode mudar, e se mudar, a gente também pode mudar ou acrescentar um vídeo mais para frente aí, em atualidades, por exemplo. No final de 2023, tá? Então, dezembro de 2023, o Supremo Tribunal Federal, ele derrubou uma liminar que veio da Justiça do Trabalho de Minas Gerais, que foi de 2022, tá? Aí no final de 2023, o Supremo Tribunal Federal derrubou essa liminar da Justiça do Trabalho de Minas, que concedia vínculo empregatício para os trabalhadores da empresa Cabify. Mas a gente está falando da Cabify, que equivale, por exemplo, a um Uber, mas vamos entender no geral isso, tá? Falou, lá na Justiça do Trabalho de Minas Gerais, falou, não, existe uma relação empregatícia. O Supremo Tribunal Federal, em 2023, agora no final de 2023, definiu que não existe vínculo empregatício. Alguns ministros, como, não precisa ficar citando todos os nomes, mas Alexandre de Moraes, o Zanin, a própria Carmen Lúcia, que demonstrou preocupação, mas também, ao mesmo tempo, votou contra os trabalhadores nesse caso.
diz que não existe esse vínculo empregatício, então não tem como você ter essa liminar. Inclusive informaram, fizeram críticas dizendo que a Justiça do Trabalho tem descumprido a legislação trabalhista brasileira ao estabelecer um vínculo entre trabalhadores de aplicativo com as empresas de aplicativo. Porque, palavras do Alexandre de Moraes, por exemplo, o motorista ele faz o horário que ele quiser, ele não precisa ter, ele não tem esse vínculo empregatício, então não teria sentido ter esse vínculo empregatício. Mas outras questões podem ser ainda discutidas, tem muita gente que ainda debate isso para dentro do governo atual, para ver se é possível criar esse vínculo empregatício. Há também um outro debate que alguns vão dizer alguns vão dizer não, um debate que as empresas não querem isso. Por que as empresas não querem isso? Para não arcar com as consequências. Nossa, meu. Peraí. Aqui, ó. A minha caixa de som aqui deu. Isso, pronto, desliguei. Mas as empresas, elas não querem isso justamente porque elas não querem arcar com os trabalhadores, com os gastos que teriam com os trabalhadores, como férias, como salário, né? O salário mínimo, plano de saúde, entre outras coisas. Então, é um embate muito grande, porque essas empresas têm dominado boa parte do mercado no Brasil, certo? No mundo inteiro, né? Mas a gente está falando do Brasil, e essas empresas não querem isso, tá bom? Então é isso, gente. Desculpem aí no final aí o anúncio aí do fim da bateria da minha caixa de som. Ela tá aqui do lado, é a que eu utilizo. Mas eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Já está entrando aí na nossa playlist de Sociologia 2024. Amo vocês, é de todo o coração do mundo. Grande beijo. Fui!